para. De segunda a sexta, 13h, aqui na TV Evangelizar. Muito bom dia, meu irmão, minha irmã, que alegria poder chegar na sua casa, poder te encontrar através da TV Evangelizar. Este é o programa Com a Palavra, que quer já nesse início de dia, nesse início de ano, colocar a Palavra de Deus como luz para iluminar o seu caminho, iluminar a sua vida, iluminar seus projetos, seus sonhos, suas tarefas. A gente no início de ano tem muita coisa que a gente programa, que a gente projeta, que a gente deseja fazer. Nada melhor do que cumprir todos esses propósitos debaixo da bênção, da graça de Deus e de acordo com a palavra dele. É isso que a gente deseja nesse programa de hoje. Eu sou o Padre Leonardo Silveira, da paróquia Nossa Senhora Aparecida de Campo Largo. E hoje, neste dia, 2 de janeiro, primeira sexta-feira do mês, primeira sexta-feira do ano, o protagonista é ele, o Sagrado Coração de Jesus. Primeira sexta-feira do mês é sempre época da gente poder voltar para essa grande devoção ao Sagrado Coração. Falar do Sagrado Coração de Jesus é lembrar que Deus tem um coração humano, um coração que ama do mesmo jeito que eu e você. Agora, é claro, com muito mais perfeição, porque afinal de contas Ele é Deus. Falar do Sagrado Coração de Jesus é lembrar da humanidade de Jesus, que Deus se fez homem, que Deus carregou com Ele os afetos humanos, que Deus de alguma maneira se mostra para nós a partir de um coração, que é marca dos sentimentos, que é marca da emoção, que é marca dos afetos, que é marca do amor. Falar do Sagrado Coração na primeira sexta-feira do mês é falar do amor de Deus. Deus nos ama, e é isso que esse coração nos lembra, é isso que esse coração nos traz de verdade ao longo desta primeira sexta-feira. Por isso vamos iniciar rezando ao Sagrado Coração de Jesus. Vamos iniciar pedindo a Jesus que nos coloque dentro desse coração dele. Vamos pedir a Jesus que nós estejamos aqui, bem dentro do coração, desse coração que transborda de amor, desse coração que se consome de amor por nós, desse coração que a cada pulsar pensa no nosso nome, pensa nas nossas necessidades, esse coração que se comove de tanta paixão por cada um de nós, por mim, por você, pelos membros da sua família. Sim, Jesus, nós queremos neste dia, mais do que nunca, estar dentro do vosso Santíssimo Coração. Acolhe-nos, Senhor, dentro de vosso Santíssimo Coração, para que nós sejamos mergulhados nesse amor e nessa misericórdia. É o que nós queremos pedir através desta oração, que eu convido você agora a rezar comigo, onde quer que você esteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó coração sacratíssimo de Jesus, fonte viva e vivificante de vida eterna, tesouro infinito de divindade, fornalha ardente de amor divino, vós sois o lugar do meu descanso, o refúgio da minha segurança. Ó meu amável Salvador, inflamai o meu coração daquele amor ardentíssimo, do qual arde o vosso. Derramai nele as inumeráveis graças de que o vosso coração é a fonte. Fazei que a vossa vontade seja a minha, e que a minha vontade seja eternamente conforme a vossa. Amém. Que bonito começar esse dia na presença de Jesus, do seu Santíssimo Coração. Que bonito começar esse dia lembrando esse coração que nos ama tanto, esse coração onde está escrito o nome de cada um de nós. Sim, esse coração é a razão da nossa esperança, é a razão da nossa fé, é a razão da nossa alegria, e esse coração é a razão da esperança que temos no início deste novo ano, no início desse novo ciclo, para o qual nós pensamos tantas coisas, projetamos tantas coisas, planejamos tanto, que tudo isso esteja agora no coração de Jesus, para que esse ano seja um ano abençoado, um ano de grandes vitórias, um ano de grandes graças junto de Deus. Falar do Sagrado Coração de Jesus
é falar da misericórdia de Deus, porque afinal de contas, só um Deus que é extremamente misericordioso é que é capaz de assumir a condição humana para poder elevar os seres humanos até o céu. Deus nos ama tanto, mas tanto, mas tanto, que vendo que a gente precisava dele, vendo que a gente precisava da salvação, mandou o seu próprio filho. E o seu próprio filho não veio aqui passear como um Deus, não. O seu próprio filho se tornou um ser humano, assumiu a carne humana, tem nele tudo o que existe no ser humano, menos o pecado. Então ele tem coração humano, coração que sente saudade, coração que sente emoções as mais diversas possíveis, coração que ama, coração que tem o desejo de estar perto, todos aqueles sentimentos que você carrega no seu coração, Jesus também carregou no coração dele. Claro, sem pecado, mas com sentimentos de verdade, não é faz de conta. Falar do coração de Jesus, então, é falar da misericórdia de Deus, que não precisava passar por nada disso, que não precisava assumir a condição humana, porque, é claro, quando a gente fala de sentimentos da condição humana, tem sentimentos muito bons, mas tem sentimentos também difíceis, como, por exemplo, a saudade, a tristeza, né? Jesus assumiu também esses. Quando Jesus chorou a morte de Lázaro, mostrou que tinha um coração humano. Quando Jesus chorou, por exemplo, por Jerusalém, porque Jerusalém não estava querendo aceitar a palavra de Deus, não queria se converter, mostrou que tinha um coração humano. Quando Jesus, lá na cruz, pede que perdoe, que o Pai perdoe aqueles que estavam fazendo aquilo com Ele, mostrou que tem um coração. Tudo isso, gente, é fruto da misericórdia de Deus. E a misericórdia de Deus precisa ser imitada. Por isso o tema do nosso encontro de hoje: vivamos a misericórdia de Deus. Misericórdia de Deus não é só para a gente lembrar, não é só para a gente conversar sobre ela. A misericórdia de Deus é para a gente viver. A misericórdia de Deus é para a gente imitar. A misericórdia de Deus é para a gente fazer igual. Deus espera que a gente também demonstre nas nossas relações que a gente tem um coração. Deus também espera que a gente demonstre nas nossas relações que o nosso coração está cheio de bons sentimentos, de bons afetos, que o nosso coração se comove pela dor e pela necessidade do outro, assim como o coração de Jesus se comove pela nossa dor, pela nossa necessidade. Pega a sua Bíblia aí, Lucas capítulo 6, versículo 36. Lucas 6, 36. É Jesus que está falando nesse versículo, e é esse versículo que a gente vai guardar no coração, no nosso coração, ao longo desse dia, e se possível ao longo de todo esse ano, para que a gente seja conforme o coração de Jesus. Lucas 6, 36, diz assim: sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Olha que frase de Jesus, hein? Sede misericordiosos, como vosso Pai também é misericordioso. Na nossa vida a gente precisa se esforçar por exercitar essa misericórdia. E o parâmetro, o exemplo, o sinal de misericórdia que nós temos é o próprio Cristo, que é misericórdia de Deus, que vem ao mundo cumprir uma missão que é da vontade misericordiosa de Deus, que chega a essa terra por causa da misericórdia que tem por cada um de nós, porque o seu coração arde de amor por nós. E aí, mesmo que a gente peque, mesmo que a gente caia em pecado, mesmo que a gente erre, Deus continua apostando na gente, porque esse coração é um coração que chega a nos constranger de tão apaixonado por nós que é. O coração de Jesus não desiste da humanidade. O coração de Jesus não desiste de mim e de você, mesmo quando a gente erra. Então, se a gente deve ser misericordioso, como Deus é misericordioso conosco, o que Jesus está pedindo é que também a gente não desista do outro. É que também a gente seja capaz de perdoar. É que também a gente seja capaz de entender que o outro tem suas lutas e muitas vezes está, de alguma forma, angustiado por essas lutas, quando provoca o mal para nós ou para alguém que amamos. Ser misericordioso como o Pai também é ter a capacidade de ter um coração que não desiste do outro, é ter a capacidade de ter um coração que sempre vai buscar o outro para de alguma maneira abraçar-lhe com o abraço da salvação, com o abraço da paz, com o abraço do perdão, com o abraço da reconciliação.
porque é isso que Jesus fez por nós. Jesus veio a essa terra para nos reconciliar com o Pai, para abraçar a cada um de nós com um abraço que tudo perdoa, para abraçar cada um de nós com um abraço que nos salva. Ter um coração misericordioso como o dele, ser misericordioso como Deus, é então abraçar as pessoas com os nossos gestos, com as nossas atitudes, com o nosso perdão, com o nosso desejo sincero de que elas possam também se reerguer como Deus nos reergueu através do coração de Jesus. Ao longo deste ano, meu irmão, minha irmã, tente exercitar isso. Seja misericordioso como Deus é. Lute para que o seu coração seja tão cheio da misericórdia como é o coração de Jesus. E eu tenho certeza, você vai alcançar de Deus grandes graças e você vai viver uma grande paz, porque é assim que funciona. Porque é isso que Deus nos promete, porque é isso que Deus nos dá como garantia de que a gente, sendo misericordioso com os outros, a gente também vai alcançar misericórdia. E como a gente precisa dessa misericórdia, como a gente precisa desse coração de Jesus misericordioso, como a gente precisa entrar nesse coração. E a chave para entrar no coração de Jesus é deixar que os outros entrem no nosso. É permitir que os outros também sejam acolhidos no nosso. Acolhendo os outros no nosso coração, a gente será acolhido também no coração de Deus. Espalhe misericórdia ao longo desse ano. Perdoe quem precisa de perdão, porque na verdade guardar mágoa faz mal para você, não é para o outro não. O outro está vivendo a vida dele lá. Acolha as pessoas que precisam. Seja generoso, seja caridoso, seja exemplo e sinal da ternura do coração de Deus. E assim, abrindo o seu coração para as outras pessoas, Deus também abrirá o coração dele para você. Essa é a promessa de Deus e é isso que nós pedimos neste dia, nesta primeira sexta-feira do ano, neste dia 2 de janeiro. E meu irmão, pode ser que pareça muito difícil isso, né? Porque falar, nossa, eu vou pedir, vou abrir meu coração, vou pedir perdão, vou dar perdão, vou ser misericordioso, muito difícil. Conte com a ajuda dos santos, conte com a ajuda daqueles que conseguiram, daqueles que foram sinais de misericórdia. Peça a ajuda de Nossa Senhora, peça seu anjo da guarda que te ajude, peça a ajuda de São José. E hoje, nesse dia 2, mais especialmente, nós estamos celebrando São Basílio e São Gregório, 2 santos gigantes da igreja, 2 doutores da igreja. Nesse início de ano, eles também podem interceder por nós. São Basílio e São Gregório são exemplos daqueles que conseguiram entrar no coração de Deus, porque abriram seus corações para os outros seres humanos. Peça ajuda deles, peça que São Basílio, peça que São Gregório e todos os santos te ajudem a viver uma vida todinha, espalhando o amor do coração de Jesus através do seu coração para as demais pessoas. São Basílio, São Gregório, rogai por nós, rogai por todos os que rezam conosco, rogai por todos aqueles que desejam entrar no coração de Jesus, para que saibamos todos abrir o nosso coração para quem mais precisa. Nós vamos para um breve intervalo agora e daqui a pouco a gente volta para continuar mergulhando no amor de Jesus, na misericórdia de Jesus que brota do seu sagrado coração. Fique conosco. A TV Evangelizar e a irmã Ana Paula têm um presente especial para você. Ensinamento, conforto, crescimento espiritual e a música que nos conecta profundamente a Deus, com a presença de Jesus Eucarístico. Desbravar o que Deus quer de nós. Toda sexta, às 9 da noite, um conteúdo exclusivo da TV Evangelizar. Nossa próxima peregrinação juntos será pela Tríplice Fronteira: Foz do Iguaçu, Ciudad del Este e Puerto Iguaçu. Um encontro com Deus e com Nossa Senhora em diferentes culturas. Mais do que cruzar fronteiras, essa viagem nos mostra que peregrinar unindo países é também unir corações. Conheceremos a Igreja de Nossa Senhora de Guadalupe. Em Puerto Iguaçu, visitaremos o Santuário Nossa Senhora do Iguaçu, um espaço repleto de devoção e espiritualidade. Em
Ciudad del Este, conheceremos a Catedral San Blas. Venha comigo nessa caminhada de fé, ultrapassando fronteiras. Atenção! Seus olhos coçam, ardem demais, escorre aquela lágrima quente, você sofre com catarata? Então você precisa do Vision X. Ontem minhas vistas estavam ruins, queimava, saía água e tinha catarata. Aí eu comecei a tomar o Vision X. Aí minhas vistas melhorou. Aí não coçou mais e nem saiu água. Eu recomendo às pessoas que querem melhorar as vistas, tomar o Vision X, porque foi bom para mim e eu quero que seja bom para vocês. O Vision X foi feito para você que tem dificuldade de enxergar. Com apenas uma cápsula ao dia, o resultado é rápido. Tomei o Vision X e foi muito bom. Eu tô muito bem. Ligando agora, você paga metade do preço e ganha essa linda ecobag. Sabe aquele momento do dia em que tudo fica mais leve? Que coisa boa, gente! Ele tem nome. Hora Boa, com William Teixeira. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Um programa leve e divertido com temas diversos. Hoje nós vamos falar sobre o riso. Então, não esquece. Quando o relógio marcar 14h, é sinal de deixar as preocupações de lado, tomar um cafezinho e curtir com a gente o que realmente importa. Teremos também boletim de notícias, curiosidade e muito mais. Hora Boa, de segunda a sexta, 14h. Na minha, na sua e na nossa TV Evangelizar. Estamos de volta com a palavra nesse dia 2 de janeiro, início do ano de 2026. Ano que nós queremos pedir que seja abençoado por Deus, abençoado pelo Sagrado Coração de Jesus, a quem nós dedicamos esta primeira sexta-feira do mês. Quero te acolher com muito carinho mais uma vez neste programa, é uma alegria estar com você. Eu, Padre Leonardo Silveira, e toda a obra Evangelizar, estamos sempre nos esforçando, lutando, colocando todo o nosso empenho para que a gente consiga chegar até você, levando essa palavra de esperança, essa palavra de conforto, essa palavra de paz. E você também pode se juntar aos nossos esforços, você também pode nos ajudar a manter esta obra de pé, a manter toda a programação da TV Evangelizar de pé. Como? Fazendo a sua doação. Se você pode, meu irmão, minha irmã, você tem aqui o QR Code, a chave Pix, tv@evangelizarepreciso.com.br. Faça agora a sua doação, faça agora a sua oferta, para que tudo aquilo que está sendo feito aqui na obra Evangelizar possa ser mantido e sempre melhorado, em vista de que mais corações, em vista de que mais pessoas, em vista de que mais lares sejam alcançados pela palavra de Deus. Faça a sua doação, faça a sua oferta dentro daquilo que você pode, e que Deus abençoe você por esse gesto de nos ajudar. Hoje o nosso programa está falando sobre viver a misericórdia de Deus a partir de Lucas 6,36, quando Jesus pede: sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. O segredo para a gente alcançar a misericórdia de Deus, o segredo para a gente entrar no coração de Jesus, é que a gente também exercite essa misericórdia com as outras pessoas, é que a gente também permita que o nosso coração acolha com carinho, com caridade, com generosidade as pessoas que mais precisam. Eu tenho certeza que ao longo desse ano você vai ter muitas oportunidades para fazer isso, viu? Quando alguém faz alguma coisa que nos machuca, por exemplo, é claro que isso nos dói. É claro que isso de alguma maneira provoca em nós um sentimento à primeira vista ruim. Mas se nós queremos viver uma vida a exemplo, em conformidade com a vida de Jesus, nós devemos ir acostumando o nosso coração a vencer esses sentimentos ruins, a vencer esses sentimentos difíceis. Que a gente acostume o nosso coração a não ser escravo deles, para que quando um sentimento desse vier, a gente possa olhar para ele e dizer: tudo bem, você está aqui, mas eu não preciso te obedecer. Eu vou obedecer a palavra de Deus. Eu vou obedecer
a exemplo do coração de Jesus, a vontade do Pai. Eu vou obedecer à lei da misericórdia, eu serei misericordioso. Quando alguém da sua casa, quando alguém da sua família, quando alguém do seu convívio te fizer mal, meu irmão, minha irmã, Deus te livre disso, mas se acontecer de alguém te fazer algum mal, lembre do coração de Jesus. Lembre que Jesus tem um coração humano e nem por isso se rendeu aos sentimentos como a raiva, ao sentimento como o desejo de vingança, nada disso. Pelo contrário, o coração de Jesus, ainda que fosse tão humano igual ao nosso, foi um coração que se consumiu de misericórdia, que se consumiu por amor, que no alto da cruz teve a ousadia de elevar ao Pai uma oração pedindo perdão por quem o matava, e não pedindo vingança, e não desejando o mal. Você também pode e deve na sua vida e na sua casa elevar a voz do seu coração a Deus, sempre para pedir coisas boas, sempre para perdoar, nunca para amaldiçoar. É tão ruim, faz tanto mal quando a gente dentro da nossa casa profere uma palavra de maldição, de ódio, desejando vingança, falando para uma coisa ruim de uma pessoa. Isso traz tanto mal para a nossa vida. E a gente pode aprender com o coração de Jesus que a gente não precisa disso. Porque eu repito, ainda que o coração de Jesus fosse tão humano, não se deixou vencer por essas coisas, como eu e você também podemos não nos deixar vencer. É possível a gente passar esse ano sem ser refém da raiva, sem ser refém da tristeza, sem ser refém do ódio, sem ser refém do desejo de vingança. É possível. Padre, como é que você sabe que é possível, Padre? Porque eu conheço um coração que, ainda que fosse humano, foi capaz de viver completamente de acordo com a vontade de Deus. O coração de Jesus. É nesse coração que a gente se espelha, é no coração de Jesus que a gente busca inspiração, e é buscando ser como Jesus que nós queremos que no nosso coração impere apenas as coisas boas, imperem apenas a paz, a alegria, o perdão, para que a gente possa verdadeiramente ter uma vida plena como Jesus, ter uma vida a exemplo da vida de Jesus. Tem uma reflexão bíblica que a gente pode fazer para pensar o coração de Jesus, que eu acho muito bonita. O Papa Francisco fez essa reflexão no último documento que ele escreveu, Dilexit Nos, Ele nos amou. Um documento dedicado justamente ao Sagrado Coração de Jesus. E ele, tomando exemplos de outros escritores, ele dizia uma coisa mais ou menos assim: o judeu que ia ao templo todos os anos, ele encontrava lá naquele templo uma grande cortina. Lá dentro do templo existia uma cortina que separava o lugar onde as pessoas ficavam de uma sala reservada, que era a sala que eles chamavam de o Santo dos Santos. Ninguém podia passar por aquela cortina, ninguém podia nem ver o que tinha atrás daquela cortina, porque naquela sala, o Santo dos Santos, ali se acreditava que o próprio Deus morava, ali se acreditava que o próprio Deus habitava, e portanto ali ninguém podia entrar. Só o sumo sacerdote, em raríssimas vezes, atravessava aquela cortina e entrava lá no Santo dos Santos. Então, dizia o Papa, uma criança que ia sempre ao templo, talvez, como toda criança, fosse curiosa para saber o que tinha atrás daquela cortina, e devia talvez ficar pensando assim: o que será que tem naquela cortina? Um dia eu vou lá, eu vou puxar aquela cortina para o lado, um dia eu vou abrir aquela cortina para ver o que tem ali. E aquela criança foi crescendo, aquela criança, essa curiosidade nunca ia sendo sanada, a curiosidade continuava ali. O que será que tem atrás da cortina dos Santos dos Santos? O que será que é esse segredo de Deus que está atrás da cortina? Como será que é esse lugar tão secreto? O que tem de tão valioso guardado ali atrás? Essa criança foi crescendo, essa criança manteve essa curiosidade dentro dela. E aí, nós que somos cristãos, somos levados a um episódio em que essa cortina foi aberta. Não sei se você está lembrado, não sei como é que está a sua leitura de Bíblia aí, mas tem um momento na história em que a cortina se rasga, de cima a baixo. Você lembra quando que é? Jesus está pregado na cruz, dá o seu último suspiro, se entrega, morre na cruz, e naquela hora, diz o Evangelho, a cortina do santuário rasgou-se ao meio. É essa cortina que eu estou falando.
Nós que somos cristãos acreditamos que a cortina foi aberta, que a cortina se rasgou. Se rasgou justamente no momento em que Cristo morreu na cruz. Se rasgou justamente no momento em que o Senhor entregou a própria vida por nós. E ali, naquele momento, havia uma outra coisa sendo aberta. Havia um outro lugar sendo rasgado. Havia um outro lugar sendo revelado. Se você bem se lembra, também foi ali, também foi na cruz, que um soldado, para ver se Jesus estava realmente morto, pegou uma lança e furou, e rasgou, e abriu o lado de Jesus. Essa ferida no peito de Jesus, essa ferida no lado de Jesus, de alguma maneira, diz o Papa, se liga com a cortina rasgada no santuário. É como se Deus mostrasse para aquela criança curiosa, é como se Deus mostrasse para aquela criança que cresceu curiosa, o que tem atrás da cortina? O que é que estava lá de fato atrás da cortina? Qual é o segredo de Deus? O Papa vai dizer, não é lá na cortina o segredo, mas é aqui no peito de Jesus. É aqui que está o segredo. Quando a cortina se rasga ao meio, quando o lado de Jesus é aberto, se a gente estivesse ali do ladinho do Senhor, se a gente estivesse ali perto de Jesus, talvez a gente pudesse, com uma certa liberdade aqui, claro, olhar por aquela fresta, olhar por aquela ferida, e o que a gente enxergaria? Qual seria o segredo por trás da ferida, por trás da cortina aberta, por trás do lado aberto de Jesus? O coração dele. É isso que a gente enxergaria. Qual é o segredo de Deus? O segredo de Deus é que Ele tem um coração. O segredo de Deus é que Ele nos ama com um coração humano. O segredo de Deus é que Ele está cheio de sentimentos também humanos. Afeto, carinho, amor, paixão pelo ser humano. O segredo de Deus, aquilo que aquela cortina tentava esconder, aquilo que foi revelado quando o lado aberto de Jesus se expôs na cruz, é que dentro dele, dentro do Filho de Deus, dentro de Jesus, existe um coração que pulsa pensando em nós, um coração que bate por nossa causa, um coração que se consumiu, que se gastou, que deu até a última gota de sangue por amor a nós. Isso é o segredo de Deus que foi revelado na cruz. É isso que simbolicamente estava atrás daquela cortina. O segredo de que nosso Deus é um Deus apaixonado por cada um de nós. E isso se chama misericórdia. E isso se chama amor misericordioso. Isso se chama verdadeiramente agir com misericórdia. Deixar-se apaixonar pelo ser humano, gastar-se pelo ser humano, gastar as forças do coração pelo ser humano. Meu Deus, obrigado pelo Sagrado Coração de Jesus e por nos lembrar desse amor já no início desse ano, por nos lembrar como o Senhor é apaixonado por nós. Muito obrigado, Senhor. E diante dessa constatação, só nos resta rezar, só nos resta pedir a Ele que nos abençoe, só nos resta dizer para Ele: Senhor, colocai-nos todos dentro do coração do vosso Santíssimo Filho. Vamos pedir essa bênção para você, para este ano que se inicia, para as nossas famílias, que Deus possa nos dar um ano abençoado. Que pela intercessão da Virgem Maria, desça sobre cada um de vocês, sobre suas famílias, sobre seus projetos para este ano de 2026, sobre os planos que vocês têm para os próximos dias, semanas e meses. A bênção do Deus que nos ama, a bênção do Deus que é misericordioso, a bênção do Deus que tem um coração apaixonado por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você fica agora com Bom Dia Evangelizar. Muito obrigado por ter rezado conosco e até a próxima. Deus te abençoe.